Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E o vídeo de hoje é sobre um caso bem misterioso, mas que teve solução graças ao DNA de uma árvore. Eu achei bem interessante esse caso, então eu resolvi trazer aqui para vocês. E antes de vocês continuarem ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Tudo começou em 15 de outubro de 2019, quando Joseph Elliott, de 23 anos, entrou no departamento de polícia de Columbia e Missouri sem um advogado, para contar aos investigadores sobre o misterioso desaparecimento da sua esposa de 28 anos, chamada Menki Shi. Segundo ele, ela estava desaparecida há 6 dias. Ele disse à polícia que eles não tinham tido nenhuma briga feia naqueles dias e que a última grande briga que tinham tido tinha sido na semana anterior e que não tinha sido nada muito grave. Ele falou que a sua esposa, na noite anterior ao desaparecimento, estava muito tensa e retraída e por isso ele fez uma massagem nela antes dela dormir. E ela avisou ele que teria que estar em algum lugar na manhã seguinte. Ele falou que isso já era algo comum da sua esposa fazer. Ele falou que no ano anterior, cerca de 3 vezes, ela não quis dizer a ele onde estava indo e com quem estava se encontrando, mas ela saía, não avisava e depois voltava para casa. Então, naquele dia, ele fez a massagem nela à noite e no dia seguinte, ele disse que acordou sozinho. E ele alegou que sua esposa tinha simplesmente ido embora e deixado para trás a filha deles, o seu celular e também o carro. Desde o início, o promotor do condado de Boone, o Dan Knight, tinha dúvidas sobre a história que o Joseph estava contando. Além disso, o Joseph disse aos investigadores que depois que sua esposa tinha desaparecido, ele encontrou algumas coisas que ela tinha escrito no computador que eles tinham em casa, como se fosse um diário que ela estava fazendo ali no computador dela. E o que estava escrito ali indicava que ela estava tendo um caso com um homem que morava na China. E no último parágrafo estava escrito o seguinte, abre aspas, é triste que eu não tenha interesse em meu marido mais, fecha aspas. No dia em que o Joseph falou com os detetives, ele também deu uma entrevista exclusiva a uma emissora de TV local, uma afiliada da CBS, e na entrevista ele deu a entender que sua esposa poderia ter deixado ele para ficar com outro homem, que era esse homem da China que ele estava falando. Diante disso, os investigadores tinham que avaliar se a Mengi tinha fugido de casa para ficar com aquele homem que morava na China, que inclusive era a sua cidade natal, ou se algo de ruim tinha acontecido com ela. Falando um pouco sobre a Mengi, ela nasceu na China e era filha única. Isso porque seus pais disseram que queriam dar todo o amor que tinha para um único filho. Mas, na verdade, na época em que ela nasceu, tinha uma política acontecendo ali na China para influenciar a população a ter apenas um filho. Toda a sua família era da China e eles não falavam inglês. Então, para o caso, foi contratada uma assistente do condado de Boone para ajudar o promotor Dan Knight a se comunicar com os pais dela. Eles então falaram para o investigador que eles tinham muito orgulho dela, principalmente porque ela tinha conseguido entrar em uma universidade ótima de Xangai e de Pequim. A competição para uma vaga nessa faculdade era algo muito intenso ali no país e ela tinha conseguido. Mas depois, em 2012, ela decidiu ir para a Universidade de Missouri, onde terminou sua graduação. E também lá ela obteve seu mestrado em Engenharia Mecânica e Aeroespacial. E ela era muito boa aluna, ela se destacava demais na faculdade. Um dos seus professores, depois que ela se formou, a contratou, assim que ela finalizou a faculdade, para trabalhar em sua empresa de biomateriais chamada Nanova, onde o Joseph também trabalhava. E foi lá que eles se conheceram e se apaixonaram. O Joseph tinha nascido e crescido na cidade de Kansas e então ele frequentou também a faculdade de Missouri. Ele estudou engenharia e entrou para trabalhar nessa empresa Nanova, onde ele conheceu a Mengi. E então, após 1 ano e 7 meses de namoro, o Joseph pediu a mão dela em casamento. O pedido aconteceu durante uma trilha chamada A Caixa do Diabo, que eles estavam fazendo no Parque Estadual de Rock Bridge, e 2 semanas depois eles se casaram. E provavelmente toda essa pressa para se casar era porque o visto da Mengi estava para expirar. Então, para obter o green card, ela precisava se casar com um americano. E aí, quase 5 meses após o casamento, a Mengi recebeu uma oferta de um grande emprego, mas ao mesmo tempo ela descobriu que estava grávida. O casal, então, em conjunto, decidiu que ela deveria recusar o emprego para se dedicar ao filho do casal em tempo integral.
mesmo que na época ela fosse a única renda da família, porque o Joseph também tinha parado de trabalhar para terminar a sua faculdade. Em outubro de 2018, a bebê nasceu. E a Mengish, como uma estrangeira sozinha nos Estados Unidos, não tinha nenhuma rede de apoio para ajudar ela com a sua filha e com a casa. Mas ainda assim, ela ligava diariamente para sua mãe, que estava na China, para elas conversarem. E isso ocorreu durante todos os anos em que a Mengish esteve nos Estados Unidos, então era como se fosse um ritual delas. Então, quando a Mengish não ligou para sua mãe, em 9 de outubro de 2019, seus pais perceberam que tinha algo errado. Eles então ligaram para um amigo que morava perto dela, pedindo para que ele fosse até onde a filha morava ver como ela estava. O Joseph disse que contou a esse amigo tudo o que havia acontecido e que achava que sua esposa tinha ido embora com o seu amante. E foi somente depois daquela visita que, no dia seguinte ao desaparecimento da sua esposa, o Joseph resolveu ligar para a polícia para relatar o desaparecimento dela. Mas, de qualquer forma, ele não ligou para 911, que é o número de emergência lá dos Estados Unidos. Ele ligou para o número 311. Que é um telefone para relatar algum caso para a polícia, mas em situações não emergenciais. E quando ele compareceu à delegacia em 15 de outubro, 6 dias após o desaparecimento dela, ele falou que no dia em que sua esposa desapareceu, ele resolveu fazer 2 viagens longas de carro junto com a sua filha. Isso para procurar novas trilhas para fazer caminhadas. Obviamente, os investigadores estranharam bastante aquilo. O investigador perguntou se ele tinha trancado a porta da casa antes de sair e ele disse que sim. E então o investigador perguntou como sua esposa entraria na casa caso ela voltasse, uma vez que ela tinha saído sem as chaves e sem levar o celular. E ele simplesmente respondeu, eu não sei. E o que parecia, na verdade, é que ele sabia que sua esposa não voltaria mais para casa. Os detetives e o promotor Dan Knight estavam suspeitando do Joseph desde o início, mas até então não havia evidências físicas contra ele. Não tinha também arma, nem testemunhas e nem um corpo. Mas também não havia qualquer evidência de que a Mengish tinha fugido com aquele homem da China, conforme o Joseph estava alegando. E também ficou claro desde o início que ela jamais teria abandonado sua filha de 1 ano de idade, porque ela sempre foi uma ótima mãe. Durante o interrogatório na delegacia, o Joseph deu o seu celular aos investigadores para ser revistado e lá os investigadores encontraram algo impressionante. Havia 10 horas de conversas que ele havia gravado e essas conversas eram discussões dele com a sua esposa. Em uma dessas gravações, ele fala para ela que gostaria de discutir o relacionamento deles e que estava pronto para discutir, na verdade, o fim do relacionamento. Ele disse que queria se divorciar dela e que ser casado com ela era horrível, que ele não gostava de viver com ela. Ele perguntou se ela cooperaria com ele ou não, e se não, ele diria ao juiz que ela era abusiva com ele e pediria para ela ser deportada. Os investigadores aqui já viram algumas bandeiras vermelhas ouvindo essas gravações. Mas ele não era o único que tinha gravado as brigas do casal. A Mengish também tinha gravações em seu celular. E nessas gravações era possível ouvir o Joseph ameaçando bater nela. E isso tinha sido 1 ano antes dela desaparecer. Essa briga tinha começado porque semanas antes, depois que a Mengish deu à luz a filhinha deles, os pais dela foram para os Estados Unidos, porque é um costume chinês que os avós ajudem por 100 dias com o bebê. Mas isso deixou o Joseph bem irritado. Na gravação é possível ouvir o Joseph dizer que não queria a mãe dela lá porque estava causando problemas. Quando os pais dela chegaram e começaram a conversar em chinês perto dele, deixou Joseph ainda mais irritado, porque ele pensava que eles estavam falando mal dele. Quando o pai da Mengish voltou para a China, a mãe dela permaneceu por mais alguns dias. E então, uma discussão feia aconteceu por causa de alguns bolinhos que ela estava fazendo para o aniversário dele. Parece que ele não gostou da forma que a sua sogra estava preparando aqueles bolinhos e por isso aquela discussão começou. E por causa dessa besteira, uma briga enorme aconteceu e ele exigiu que sua sogra deixasse a casa dele imediatamente. Ele disse que não era para ela nunca mais voltar. A Mengish implorou para que ele deixasse sua mãe ficar,
Mas ele respondeu aos berros que não, que a vontade dele tinha que ser respeitada e que ela era apenas uma mulher, que tinha que respeitar a vontade dele. A mãe dela não estava entendendo por que ele estava com tanta raiva e gritando daquele jeito, e provavelmente ela não estava entendendo o que ele estava falando, uma vez que ela falava chinês e não falava inglês. E a situação ficou tão feia e cheia de ameaças por parte do Joseph que a Mengish decidiu ligar para a mãe dele. A mãe dele, chamada Jenny, imediatamente pegou seu carro e dirigiu por 2 horas para tentar intermediar a situação. E a Mengish gravou toda a conversa que eles tiveram. A mãe do Joseph disse o seguinte, abre aspas, não estou aqui para escolher lados, estou aqui para tentar ser neutra e apenas dar conselhos, fecha aspas. E mesmo na presença da sua mãe, o Joseph não tinha vergonha de continuar dizendo coisas horríveis para sua sogra. Ele falou que estava com vontade de agredi-la e que queria que ela pedisse perdão a ele. No fim dessa briga toda, o Joseph acabou pedindo desculpas para sua sogra, mas ainda assim ele fez ela ir embora antes que os 100 dias acabassem. E então, durante a investigação, os diários que a Mengish escrevia em seu computador foram traduzidos, porque ela escrevia tudo em chinês. E lá, ela questiona por que ela não conseguia sair desse relacionamento que fazia tão mal para ela. E o promotor Dan Knight imaginou que a principal causa dela não sair do relacionamento era por causa do seu status de imigração. Em apenas 5 meses ela teria outra entrevista para finalmente conseguir o seu green card. Mas infelizmente, antes que isso ocorresse, ela simplesmente desapareceu. O Departamento de Polícia de Colômbia anunciou que estava abrindo uma investigação criminal sobre o seu desaparecimento. E naquele mesmo dia, a polícia apareceu no apartamento onde eles moravam. 16 dias após o desaparecimento da sua esposa, o Joseph foi preso. Mas não em conexão com o desaparecimento dela, mas por uma suspeita de que ele havia agredido a filha deles. O promotor tinha encontrado no celular da Mengish uma foto da nádega da filha deles com vários hematomas. A Mengish tinha tirado essa foto antes de desaparecer e tinha mandado para a mãe dela. Na mensagem, a Mengish disse à mãe que o Joseph tinha beliscado a filha porque ela não parava de chorar. Lembrando que a menina tinha 1 ano de idade quando isso aconteceu. Quando o Joseph foi confrontado com isso, ele admitiu que realmente tinha feito aquilo porque a filha dele não parava de chorar durante uma noite inteira, então ele deu uns beliscões nela. O advogado de defesa do Joseph, chamado Scott Rosenblum, disse que tudo tinha sido uma estratégia da polícia para prendê-lo. Ele disse que o Joseph era apenas um jovem pai e tinha cometido erros, mas não havia outra indicação de que ele era violento com a sua filha, então não tinha motivos para aquela prisão. Mas o Joseph foi preso sob fiança de $500 mil. E a mãe dele, enquanto isso, assumiu a custódia da neta. No dia em que ele foi preso, em 25 de outubro de 2019, a polícia executou um mandado de busca no apartamento do casal. Lá eles encontraram grandes evidências do que poderia ter acontecido com a Mengish. A polícia coletou a mochila do Joseph e também um caderno dele. E lá, o Joseph tinha escrito sobre como responder a perguntas de repórteres e perguntas de investigadores. Era exatamente um roteiro do que ele iria dizer para a polícia. Ele anotou até que ele deveria sempre falar sobre a Mengish no presente e não no passado, para que não demonstrasse que ele sabia exatamente o que tinha acontecido com ela. E é exatamente isso que ele fez quando ele foi entrevistado pela emissora de televisão. Ele falou o tempo todo sobre sua esposa no presente. Os detetives também encontraram um par de botas todo sujo de lama, e era claro que aquela bota pertencia ao Joseph. E logo aquilo virou uma caçada da polícia para encontrar os restos humanos da Mengish. Diante daquilo tudo, eles sabiam que provavelmente ela tinha tido a vida tirada pelo próprio marido. Mas eles ainda não tinham evidências o suficiente e nenhum corpo. Os investigadores foram para os lugares onde o Joseph disse que tinha ido com a filha no dia do desaparecimento da sua esposa, mas lá nada foi encontrado. Então o promotor Dan Knight fez algo bem ousado. Ele decidiu acusar o Joseph de ter tirado a vida da sua esposa em 1º grau, mesmo sem um corpo. As acusações foram apresentadas enquanto o Joseph ainda estava na prisão e, enquanto isso, os investigadores intensificaram as buscas pela Mengish. E para isso, os investigadores procuraram registros da torre de celular do Joseph. O celular dele, de acordo com os registros, tinha emitido sinal durante 30 minutos em um rio da região no dia em que ele alegou que a Mengish havia desaparecido. E isso, obviamente, ele não havia contado para a polícia.
E então os investigadores, convencidos de que o corpo dela estava nesse rio, procuraram ali por meses. Houve até um memorial nesse rio com a presença da mãe dela e teve várias buscas, meses de buscas, porém nada foi encontrado. Um ano depois, o Joseph ainda estava aguardando seu julgamento, preso, e os investigadores sabiam que seria muito ruim ir a um julgamento sem um corpo ter sido encontrado. E então, após esse um ano, praticamente um milagre aconteceu. Uma pessoa estava fazendo uma trilha no mesmo parque onde o Joseph havia pedido a Mengistu em casamento. Esse homem estava caminhando e, enquanto caminhava, ele viu algo colorido na terra. E o que ele tinha visto ali era uma bolsa. Usando sua bengala, o homem virou a bolsa e ele notou que havia sapatos também escondidos ali. Olhando um pouco mais, ele viu algo que parecia ossos. Ele chamou a polícia e foi constatado que era a Mengistu. Os pais dela então foram informados por videoconferência do que eles tinham encontrado e foi um momento muito triste para a família. Agora eles tinham certeza que a filha deles tinha tido a vida tirada. Mas como e por que ainda era um mistério. Ela estava com 4 costelas quebradas, o que significava algum trauma contundente. Mas por causa do estado dos restos humanos, não foi possível cravar qual tinha sido a causa da morte. Ainda assim, o Dan Knight estava construindo uma teoria sobre o que tinha acontecido com ela para levar ao tribunal. E os itens coletados no apartamento do casal, cerca de 1 ano e meio antes, era o caminho exato para isso. A bota do Joseph, coletada pela polícia, estava com lama e pedaços de vegetação grudada na sola. O promotor Dan Knight decidiu enviar as botas do Joseph para um laboratório no Jardim Botânico de Missouri, onde pedaços da planta zimbro foram cuidadosamente removidas das solas das botas do Joseph para testes de DNA. As plantas têm DNA, assim como as pessoas, e os investigadores queriam saber de qual árvore era aquela planta. Então, eles queriam saber se a vegetação encontrada na bota combinava com a vegetação de onde a Mengistu tinha sido encontrada. Com isso, eles conseguiriam colocar o Joseph na cena do crime. E para fazer a combinação, eles recolheram amostras das folhas das árvores que tinham ao redor de onde o corpo da Mengistu foi encontrado. E para isso eles tiveram que pegar diversas amostras das árvores ao redor para ter certeza que os pedaços de plantas que tinham na bota do Joseph vinham exatamente de alguma daquelas árvores. Cada amostra coletada foi armazenada e enumerada e depois foram comparadas. E uma das amostras tiradas de uma árvore, que as folhas ficavam bem acima do local onde foi encontrado o corpo da Mengistu, combinava com as folhas encontradas na bota do Joseph. Então agora não havia mais dúvidas de que ele tinha estado naquele local. Em 1º de novembro de 2021, o Joseph Erid foi a julgamento pelo crime contra sua esposa. E graças à vegetação da região, o Joseph tinha que admitir que ele tinha enterrado sua esposa em uma cova rasa naquele parque. A defesa argumentou que o Joseph não queria ter tirado a vida da sua esposa e o que tinha acontecido, na verdade, tinha sido um trágico acidente. A defesa disse que no dia 8 de outubro de 2019, o dia que a Mengistu teve sua vida tirada, o Joseph tinha a confrontado sobre o homem da China que ela estava tendo um caso pela internet. Ele falou que eles então brigaram e ele ficou muito chateado e quis levar a filha deles para passear naquele dia. Ele falou que nesse momento a Mengistu entrou na frente e começou a gritar com ele e empurrar ele. E ele falou que a empurrou de volta. E nesse momento ela bateu o corpo em uma bancada da cozinha. E foi então que ela quebrou as 4 costelas. A defesa chamou então o Dr. Keith Norton, o patologista que conduziu a autópsia, e ele disse que era possível que isso tivesse realmente quebrado as costelas dela, mas tinha que ter sido um empurrão muito forte. Então a história dele continua. A defesa falou que novamente ela foi para cima do Joseph e dessa vez ele a empurrou com mais força. E então ela caiu de costas no chão e bateu a cabeça. Ele falou que ela ficou quase inconsciente nesse momento, mas depois se levantou e foi para a cama. E de manhã, quando a bebê começou a chorar, ela estranhamente não acordou. Ele então a chamou para ver se ela acordava e ela não acordou. E então ele viu que ela não estava mais viva. Ele falou que nesse momento ele ficou muito assustado e em pânico e fez uma escolha irracional de esconder o corpo da esposa.
Já a acusação argumentou que as 4 costelas quebradas era a prova que eles tinham de que o Joseph estava mentindo sobre a sua história. Porque quebrar a costela é algo que dói muito, então dificilmente alguém quebraria 4 costelas e iria depois dormir, sem antes ter ido a um hospital. Segundo o promotor Dan Knight, tudo tinha sido premeditado e motivado por meses de uma raiva crescente que o Joseph guardava da sua esposa. O Joseph também testemunhou durante o julgamento e tentou passar a impressão para o júri de que o relacionamento tinha brigas, assim como qualquer casal tem, mas que a Mengish era quem sempre se alterava e gritava com ele. A estratégia da defesa era que o júri sentisse que tudo era culpa dela, por ela ter começado aquela discussão e ter empurrado seu marido. Depois de quase 2 semanas de julgamento, detalhando as gravações das brigas do casal, mostrando as evidências do diário digital da Mengish e o DNA da árvore ligando o Joseph ao local onde a Mengish foi encontrada, a defesa e a promotoria entregaram seus argumentos finais. O advogado de defesa pediu para que ele fosse condenado por crime culposo quando não tem a intenção. Já o promotor, Dan Knight, pediu por crime doloso em 1º grau, quando tem a intenção e premeditação do crime. Em 11 de novembro de 2021, após 7 horas de deliberações, o júri considerou o Joseph culpado de crime doloso em 2º grau. Isso significa que o júri entendeu que ele teve a intenção, mas não teve premeditação. Os pais dela acompanharam tudo, mas sem estar presencialmente nos Estados Unidos, e eles ficaram bem satisfeitos com o resultado. Mas ainda não tinha acabado. O júri agora entraria na fase de penalidade, onde eles iriam decidir qual a pena o Joseph deveria ter. O promotor queria prisão perpétua e a defesa queria 10 anos de prisão. E era meia-noite quando o júri começou as deliberações novamente. Pouco mais de 1 hora depois, o júri decidiu que a punição seria 28 anos de prisão. Provavelmente 1 ano por todos os anos de vida da Mengish. E agora os pais dela esperavam poder ajudar a pelo menos criar a neta deles. Em dezembro de 2022, os pais dela e a mãe do Joseph chegaram ao acordo. A filha do casal passará os verões na China e o resto do ano com a avó paterna. O Dan Knight, o promotor que acompanhou todo esse caso, não quis discutir sobre o futuro da filha do casal, mas ele falou sobre o trauma já sofrido pela menina, porque ela estava no apartamento na hora em que Joseph tirou a vida da sua esposa e também quando Joseph dirigiu no dia seguinte, a Mengish estava no porta-malas do carro e a filhinha deles estava no banco do passageiro do carro. E pior, o Joseph inicialmente queria inventar uma história de que sua esposa tinha abandonado a filha para morar com um homem no exterior. E se não fosse o trabalho de investigação da polícia, seria isso que a filha da Mengish acreditaria até hoje, que sua mãe a havia abandonado. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.